Então, dando continuidade ao nosso conteúdo teórico, hoje nós vamos iniciar propriamente dito o estudo, né, da terapêutica medicamentosa aplicada na odontologia. E um dos principais temas que a gente revisa com vocês é uma diferença entre o que nós chamamos de remédio e medicamento. Né? Nós sabemos que existe uma diferença entre esses conceitos, né? Que eu traduzo para vocês aqui. Vamos lembrar, né, que remédio é todo recurso terapêutico, então é interessante esse conceito terapêutico porque remete muito ao que nós vamos trabalhar na aula. Né? Obviamente que esse recurso terapêutico na disciplina será tratado e apontado basicamente através de medicamentos. Né? Mas a gente sabe que os remédios representam qualquer recurso terapêutico que tenta combater a doença ou o sintoma. Então, para a gente nomear melhor o que vem a ser um remédio, a gente pode citar o repouso, a psicoterapia, a fisioterapia, chás, soros caseiros, até mesmo uma cirurgia. Então, essas intervenções terapêuticas que possam melhorar, a combater ou tratar sintomas, a gente denomina isso de remédio. Enquanto que os medicamentos nós podemos conceituar como sendo produtos manufaturados com a finalidade de diagnóstico. Então, por exemplo, para o diagnóstico a gente tem os meios de contraste, por exemplo, onde são aplicados e muitas vezes ele detecta alterações importantes, como cura e alívio das doenças. Então, para cura, a gente pode ter, por exemplo, classes de antimicrobianos, por exemplo, quimioterápicos, e também para alívio de doenças ou tratamento delas. Então, a gente tem aí os antipertensivos, os ansiolíticos, os anticonvulsivantes, os anti-inflamatórios, os antifúngicos. Então, uma gama de produtos manufaturados eles são utilizados como um recurso terapêutico medicamentoso com essa finalidade de diagnóstico, cura e alívio de doenças de um modo geral. E na odontologia a gente tem isso, principalmente com algumas classes de medicamentos que nós vamos estudar no decorrer do curso. Né? Uma coisa interessante que eu sempre gosto de fazer é que a prescrição desses medicamentos, por lei, é assegurada ao dentista, ao cirurgião dentista. Então, existe uma lei muito antiga, de 1966, que regula essa prática da prescrição no exercício da odontologia. Né? Então, existe lá nessa lei, no artigo 6, o item que descreve bem essa competência que o cirurgião dentista tem. Então, ele pode prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em odontologia. E no mesmo artigo ele acrescenta que além dessas medicações irregulares de aplicação destinada no exercício profissional da odontologia, o dentista também pode prescrever e aplicar medicações de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Então vocês vão ver também mais à frente, por exemplo, na urgência e emergência, por exemplo, crise hipertensiva, por exemplo, também crise convulsiva, alguma emergência médica que pode acontecer, nós podemos lançar mão das medicações que tratam essas condições para também fazer prescrição e aplicar esses medicamentos. Então, nós, perante a lei, estamos respaldados para fazer esse tipo de abordagem. Então, outra coisa também interessante, frente a esses atos, né, de urgência e emergência, alguns medicamentos também de controle especial, por exemplo, de receita retida, através de uma portaria do Ministério da Saúde, também antiga de 98, regulariza que o dentista também pode fazer esse tipo de prescrição. Então, controle especial, que são aquelas receitas retida, né? Seja ela branca, especial, que a gente vai falar mais à frente, azul também, que é um tipo de receita específica para algum grupo de medicamentos. Então, todos esses medicamentos, eles são assegurados pelo Ministério da Saúde de prescrição do dentista e do médico veterinário, e também do médico, que podem, são as três únicas profissões que podem fazer esse tipo de prescrição. Então a gente lembra isso,
que é uma notificação específica, é uma receita B ou receita azul, que geralmente essas receitas elas são retidas, ou então receitas de duas vias, que geralmente é a receita branca especial que a gente chama, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre cada uma depois. Tá? Então vejam que nós, dentistas, temos regulamentado essas prescrições específicas. E entender as vias de administração desses medicamentos também é uma coisa importante e obrigatória. Então vocês viram isso lá na farmacologia, que essas drogas, esses medicamentos, têm vias de administração própria. Então essas vias é o caminho pelo qual uma droga é colocada em contato com o organismo. Então, esses fármacos, eles podem ser administrados por várias vias, né? Via oral, via endovenosa, intramuscular, subcutânea, sublingual também, por exemplo. Então, várias dessas medicações aqui são vinculadas à prescrição da odontologia. Outras mais específicas já fica mais de uso restrito, por exemplo, ao colega da medicina, como, por exemplo, a via ocular, a via nasal, outras drogas também, como dérmica, né, as transdérmicas, por inalação, ou também a tópica, que a gente utiliza muito, muitas vezes, na forma de cremes, colutórios, pomadas, que a gente vai falar mais um pouquinho à frente. Essas vias de administração, elas têm objetivos específicos, assim como vantagens e desvantagens. Existe uma agência reguladora, que é a FDA, que ela reconhece 111 tipos de diferentes vias de administração. Então, existem nos países, e a FDA é a mais respeitada, acredito que vocês estão vendo mais esse termo hoje vinculado, né, que são essas agências reguladoras dos medicamentos. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa, então ela classifica e ela atesta diversas drogas que podem ser administradas nas pessoas. Então, na FDA, por exemplo, existem 111 tipos diferentes de medicamentos. E geralmente as agências de todo mundo, elas vinculam muito a prática normativa que essa agência norte-americana já vincula. Então, geralmente as medicações que a FDA aprova, aqui a Anvisa também, seguindo também critérios específicos, também faz essa aprovação. Então precisa, para uma droga ser vinculada, prescrita, vendida, administrada em cada país, ela tem que ter a sua própria agência reguladora, né? E o FDA é a principal agência no mundo que faz isso. E aqui a gente segue essas normas muito bem definidas, que é a Anvisa, que também faz essa regulamentação. Outra coisa também interessante é que essas drogas, elas possuem locais de absorções específicas, esses medicamentos. Então, elas podem ser absorvidas através do trato gastrointestinal, acho que esse é o principal, e também tem muito a ver com a prescrição diária do dentista, principalmente as medicações que a gente faz de uso tópico, né, que são absorvidas lá pela mucosa oral, mucosa bucal. Temos também o trato respiratório, a pele, regiões subcutâneas intramuscular e endovenosa e outros locais de absorção não tão comuns para a nossa prática, como, por exemplo, a mucosa geniturinária e a mucosa conjuntival. Alguém quer Licença. perguntar? A Stephanie pediu para eu perguntar para o senhor quais vias de administração a gente, como dentista, não pode administrar. Podemos administrar, podemos aplicar pela via venosa? Sim. Desde que a medicação ela tenha relação com o exercício profissional, ela pode ser administrada. E mais ainda reforçada se o paciente tem alguma condição de emergência e urgência para aquele caso. Então, vou dar um exemplo para vocês. O paciente tem crise convulsiva. Na hora do atendimento, no consultório. Então, frente a essa condição, a gente pode fazer a administração de uma medicação, por exemplo, endovenosa ou intramuscular, para que aquela convulsão seja cessada. E logo então esse paciente seja encaminhado para um serviço de urgência e emergência. Então, para preservar a vida, nós temos respaldo total por lei de fazer esse tipo de medicação.
Obviamente que eu não vou, por exemplo, fazer uma prescrição para fazer um tratamento antipertensivo do doente. Aí já foge da minha área de atuação. Então, dessa forma, eu não posso fazer. Mas as diversas vias que eu apresento aqui, todas elas o dentista pode fazer. Gastrointestinal tem muitas elas, por exemplo, mucosa retal pode ser utilizada. Muitas vezes é um paciente especial, por exemplo, ele não consegue deglutir, mas eu passei, por exemplo, um analgésico para ele. Então esse analgésico ele pode ser administrado pela via retal. Então o dentista, né, o profissional vai ter que ter essa percepção. Né? Então é importante a gente entender todas as vias, entender a nossa área de atuação para fazer essa prescrição. Agora, quando por exemplo, um membro da nossa família, sabendo que a gente tem esse respaldo, fala assim para mim: poxa, meu remédio de depressão está acabando. Tem como você passar para mim? Não. Aí já a gente não tem mais essa atribuição de fazer a prescrição, por exemplo, de um ansiolítico que está sendo utilizado para depressão, um uso crônico. Aí a gente já não pode. Né? Então, dependendo da área de atuação específica da nossa área, a gente não pode fazer a prescrição de certos medicamentos para ajudar, para ser legal, né, com o nosso parente, ou ajudar alguém, algum colega, a gente não pode. Todos têm que ser dentro da nossa área de atuação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou estomatologista, né? Além de dentista, eu atuo muito nessa área de estomatologia de pacientes especiais. Então, vez ou outra, eu prescrevo medicações pela receita B, por exemplo, para tratar sintomas respectivos da saúde oral que tem repercussão sistêmica no doente. Né? Então, eu faço uso, por exemplo, de corticoides por um período maior. Eu posso também fazer prescrição de ansiolíticos, antidepressivos, mas vejam que é vinculado àquela minha área de atuação. Então, eu uso isso muito, né? A gente utiliza muito isso. Além das vias que eu estou mostrando para vocês, né, de absorção, eu posso também usar várias classes de medicamento. Aí pesa muito o bom senso, né, da área de atuação que a gente tenha. Então a gente tem que sempre estar lembrando disso, né, isso é importante. Outro exemplo, por exemplo, para vocês. Um conhecido meu está com sobrepeso, crise de ansiedade, está se alimentando muito, está com obesidade, por exemplo, com hiperfagia. Então, existem os inibidores de apetite. Eu, como dentista, não posso fazer a prescrição de inibidores de apetite. Geralmente, eles são em receitas muito específicas, né, que é a receita amarela. Então, eu não posso trabalhar com os inibidores de apetite, porque vai além da minha área de formação de atuação. Né? Eu não tenho como fazer o manejo, o controle desse paciente. Né? Não tem como eu tratá-lo. Não é minha área de atuação. Então, isso tudo tem que ser pesado. Então, várias drogas vocês vão ver ao longo do curso. Eu posso utilizar como cirurgião dentista, mas com critérios estabelecidos frente à minha área de atuação. Então, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com corticoides, com antibióticos, com ansiolíticos, com alguns antidepressivos. Aí a gente vai lembrar de um termo chamado efeito pleotrópico do medicamento, que geralmente ele é destinado para aquela ação e a gente utiliza como uma ação secundária que ele possa vir a ter. Então, algumas doenças que se manifestam na cavidade oral, a gente consegue utilizar para tratar algumas alterações específicas que não a prescrição absoluta daquele medicamento. Vou dar um exemplo para vocês. Tem pacientes, por exemplo, que tem afta de repetição, tem muita afta. A gente investiga e vê que aquelas aftas é por conta da imunidade que o paciente tem. Então eu tirei todas, investiguei, tirei todos os diagnósticos possíveis. Então ele tem por conta que ele não faz uma imunomodulação do sistema imune com competência. Então, eu posso usar, mas, às vezes, antiparasitários que eles conseguem imunomodular o sistema imune do indivíduo. Então, os antiparasitários, geralmente o dentista não faz a prescrição desses medicamentos, mas em algumas situações específicas eu posso utilizar para determinadas ações pleotrópicas que aquele medicamento possa ter.
Tá? Então, é muito abrangente essa área de atuação para a gente. E ela é muito medida através do bom senso e da área de atuação que o dentista possa ter. Tá? Mas se eu tenho área de atuação bem definida e tenho alterações de urgência e emergência vinculadas, eu posso sim utilizar vários medicamentos e várias áreas para aplicar aqueles medicamentos. Então, eu posso intramuscular, endovenosa, subcutânea. Eu posso. Por exemplo, a adrenalina, ela é subcutânea. E a adrenalina ela é indicada em algumas situações de urgência e emergência que o paciente possa vir a ter. Né? Então, vocês ao longo do curso vão ver, então por isso que é importante essa disciplina de emergências médicas, para que vocês conheçam quais drogas são aplicadas nesses pacientes. E geralmente elas fogem à via de absorção corriqueiramente utilizada em odontologia, que é a via interna, que a gente chama, né? Que é a oral. Então, vocês podem sim, sem problema nenhum, usando esse critério, tá? A área de atuação e urgência e emergência do doente. Tá bom? Outras realmente a gente não tem como fazer porque foge muito. Por exemplo, gênito urinária. Não tenho como prescrever, por exemplo, um creme vaginal para um paciente para tratar a candidíase, por exemplo. Não posso. Nem muito menos passar, por exemplo, uma pomada para tratar uma úlcera retal daquele indivíduo. Por mais que eu conheça e entenda, não posso, porque foge muito. Mucosa conjuntival, mesma coisa. Eu sei que é um T-sol, eu sei que é um trauma que o paciente tem na úlcera, uma úlcera na conjuntiva do olho. Eu sei as medicações que são utilizadas, mas eu não posso fazer a prescrição para essa via, porque ela é muito específica do médico, do pessoal da oftalmo. Né? Então, algumas realmente eu não vou poder, porque foge minha área de atuação. Outras eu vou poder fazer sem problema nenhum. Ok? Consegui responder? A Stephanie está me perguntando se tem uma disciplina que ensina isso. Não. No currículo da faculdade não tem. O ideal era que tivesse, mas não tem. Geralmente a gente aprende muito nos estágios, né? O ideal era que tivesse, mas na faculdade não tem, não, tá, Stephanie? Um local, uma disciplina, por exemplo, técnicas básicas de enfermagem. Não temos, não. É muito do esforço pessoal, tá, da gente. Eu mesmo aprendi a fazer isso porque eu fazia bastante estágio em pronto-socorro e aprendi a fazer, né? Punção venosa, administração de medicamentos por essa via, né? Aprendi frente a isso. Mas, infelizmente, na faculdade a gente não tem. Apesar de ser. Aí você pode falar, você está sendo incoerente, Geraldo, porque você está dizendo que eu sou respaldado e vocês não ensinam, né? É até incoerência da minha parte estar falando isso. Mas, infelizmente, no currículo não tem esse treinamento, não tem. O ideal era que tivesse. Entendo que sim. Mas vocês vão ver nas situações de emergência e urgência que a gente precisa aprender isso. Porque muitas drogas elas são para salvar a vida do doente, né, do paciente, são por vias que não são habituais, que a gente pode utilizar respaldado na lei, tá? Mas boa pergunta da Stephanie. Por isso que o dentista tem que estudar. Ele tem que, de fato, sempre se atualizar com terapêutica medicamentosa, por conta desse amplo leque, né? E saber bem os critérios para a escolha da via que ele vai utilizar. Então, é aquilo que eu falei para vocês, quanto ao paciente, existe, por exemplo, a compliance, né? Que é a aquiescência e o sinal de consentimento, assentimento e concordância em fazer aquela via, né? Então não adianta, por exemplo, eu passar uma medicação para o paciente eu sabendo que ele está, por exemplo, vomitando. Então ele não vai conseguir fazer uso daquela medicação. Então vou ter que indicar outra via para aquela. Então existem medicações que têm vias múltiplas. Os antibióticos
Tem antibióticos que muitas vezes as amoxicilinas que a gente utiliza com mais frequência, existem elas que são administradas por via oral e endovenosa, né? Então existem isso. As penicilinas também, intramuscular também entra. Então tem que saber quanto ao paciente, né? Se existe alguma doença pré-existente, nível de consciência é importante, né? Para aquilo que Stephanie perguntou. Se o paciente estiver inconsciente, como é que eu vou dar aquele comprimido para ele na hora da emergência? Não vai ter como. Eu vou ter que aplicar uma via parenteral aí, né? Aplicar uma injeção intramuscular ou endovenosa, né? Ou também um impedimento físico de acesso para aquilo, né? Às vezes o paciente está com a boca fechada, tem um trismo, ele não consegue deglutir aquele medicamento, então eu vou ter que usar outra via. Né? Também quanto ao medicamento, então existem as propriedades físico-químicas, a solubilidade, a estabilidade ao meio ácido, né? Então, aquele paciente tem gastrite, ele tem um metabolismo gástrico bem diferente, aí eu vou ter que usar outras drogas que não são absorvidas pela via gástrica. Propriedades, por exemplo, organolépticas, que a gente vai falar agora, né? Com relação ao odor, ao sabor, isso é muito vinculado nas crianças. As crianças não conseguem medicações que são muito amargas. Então, geralmente, nas apresentações nas crianças, geralmente tem um sabor vinculado mais palatável. Então, os antibióticos para elas, que geralmente são de uso oral, eles têm um sabor de cereja ou um sabor que eles gostam mais. Isso são as propriedades organolépticas da medicação, né? Porque se der um comprimido, eles vão cuspir aquele comprimido. Então tem tudo isso, um paciente também mais idoso, né? Tem também a farmacocinética, né? Como aquele medicamento é distribuído no organismo. E também quanto ao efeito desejado, se eu quero sistêmico, localizado, o tempo que ele vai ficar, né? A duração, a meia-vida. Então, tudo isso depende bastante. Então, por isso que é importante que vocês tenham muito em mente os conceitos da farmacologia, porque eles vão ser todos aplicados aqui. Eu falando dessa forma, parece que é uma coisa assim do outro mundo, né? Caramba, é muito difícil isso. É muito complexo. Como é que eu vou saber? São muitas drogas que a gente utiliza, são muitos remédios que se tem, né, na farmácia. Eu não vou conseguir. É muito difícil essa parte. Então não pensem dessa forma. Vocês vão ver que ao longo do curso, vocês vão começando a ter intimidade com esses medicamentos. Vocês vão fazendo como rotina. E isso vai dando segurança, né? Porque vocês vão ver que lá na frente, quando vocês se formarem, vocês vão entender que alguns grupos de medicamentos eles são utilizados com mais frequência e são mais indicados para aquela área específica ou para aquela doença da boca, né? Então não vejam dessa forma. O principal é estudar, é saber tudo isso que eu estou falando para vocês, indicações, contraindicações, saber a particularidade do doente, do paciente, tá? Então, isso, ao longo do tempo, vocês vão tendo mais intimidade, mas não vejam como uma coisa ou um bicho de sete cabeças. Porque a farmacologia, por exemplo, a disciplina, ela é muito densa, né, em conteúdo, é muita coisa. E aí fica tão distante da aplicação clínica para a gente, né? Mas é uma coisa assim muito simples. E vocês vão ver que é fácil de se entender e de se fazer, né? Então, não vejo como uma coisa difícil e que isso afaste de vocês para o conhecimento disso, tá? E ao longo do tempo, vocês vão tendo, de fato, muita intimidade com esses medicamentos. Então, nos estágios, quem fizer, por exemplo, os estágios de prefeitura, de pronto-socorro, aprende muito a prescrever, né? É o melhor estágio, essa prática diária, tá? Obviamente que esses conceitos genéricos eles são importantes, imprescindíveis, mas a prática clínica diária, sempre ver, fazer, ter o feedback dos pacientes, o retorno dele, para ver se aquela medicação surtiu efeito, elas são muito importantes para que vocês tenham cada vez mais segurança. Não se preocupem porque quarto período ele tem muita estrada pela frente para que vocês possam ter familiaridade com tudo isso, né? Outra coisa que eu abri, que eu coloquei aqui para vocês terem mais
conhecimento é com relação às propriedades organolépticas, né, que são propriedades detectadas pelos nossos sentidos. Então, a cor, o brilho da medicação, o estado de agregação, se é pó, suspensão, líquido, sólido, tudo vinculado aos sentidos, né? Gustação, olfato, né, que é sabor e odor, e também a propriocepção que aquela medicação tem, né, é um comprimido muito grande, é difícil de deglutir. Tudo isso tem a ver com essa prescrição que a gente vai dar, né? Então, essas propriedades organolépticas de respeito a isso. Então, quando o medicamento ele é criado, ele sempre é investigado a via que ele vai ser oferecida, ofertada, né? Isso é extremamente importante. E a farmacocinética, que também eu falei para vocês, é como ele vai ser liberado, absorvido, distribuído, metabolizado, e uma coisa extremamente importante, que quando a gente falar em cada termo, em cada grupo de medicamentos, nós vamos estudar bem, que é a eliminação. Né? Como é que ele vai ser eliminado? Né? Isso também é importante. E também é metabolizado, porque alguns pacientes que têm alteração daqueles órgãos específicos, a gente já tem que substituir. Então, temos que ver se aquela droga ela é metabolizada no fígado, no rim, se ela é eliminada no rim, né? Se ela é metabolizada no pulmão ou tem uma distribuição pulmonar, isso também é importante. Então, tudo isso tem a ver com a forma que nós vamos administrar e a forma de seleção do tipo ou do grupo de medicamentos, né? Então, entender a farmacocinética de cada grupo também é importante, né? Aqui as vias, mais uma vez, apresentando para vocês, nós temos duas grandes vias mais importantes, que é o uso interno, subdividido em oral, bucal, sublingual, gastrointestinal, uso externo, via cutânea, retal, otológica, nasal. Temos também aqui muito semelhante, é uma sinonímia geralmente do uso externo, que é o uso parenteral, onde a gente tem a via cutânea ou as medicações, por exemplo, injetáveis, em grandes volumes e em pequenos volumes. Aí a gente tem aqui as intramusculares, as endovenosas, né? Que são vinculadas a essa via específica parenteral, que na verdade é um subtipo do uso externo. Em linhas gerais, a gente pode definir o seguinte, que, é, que a via externa ela não passa pelo, pela via gastrointestinal. E a via interna, a gente considera ela passando pelo tubo gastrointestinal. Basicamente, é essa grande diferença. Então, na hora da prescrição, se eu utilizar esse conceito externo e interno, eu vou saber melhor prescrever lá na receita. Obviamente que muitas vezes a gente faz uma destinação da medicação mais objetiva, para o paciente ler aquela receita melhor. Então a gente geralmente coloca via oral, mas lembrando que ela é uma via interna, né? Porque passa pela via digestiva, via retal também, pelo tubo gastrointestinal, então ela entra como via digestiva. E outras vias aqui específicas, né? Transmucosa, sublingual, rinofaríngea, que também corresponde sublingual e rinofaríngea como vias internas, né, que a gente chama. Vejam que alguns conceitos muitas vezes ficam sobrepostos. Por exemplo, a via sublingual. Apesar de ser aplicado na via digestiva, mas a via principal da sublingual geralmente é o quê? São os vasos que estão presentes lá no assoalho de boca. Então, a sublingual a gente já considera como via externa, né? Porque já vai ter contato com a via sanguínea, que não é gastrointestinal. Então veja que alguns conceitos começam a ficar interpostos. Por isso que eu gosto sempre de usar as grandes vias, os dois conceitos mais abrangentes. Interno, quando a gente tem o tubo gastrointestinal envolvido, e o externo, quando a gente não tem. É mais fácil da gente acertar e não errar, utilizando esses dois termos. Agora, se eu tenho um conhecimento específico daquela via para medicação, aí eu posso atestar a via específica que ele vai. Então, eu posso colocar oral, sublingual, endovenoso, intramuscular, né? Eu posso já subtipar aquele tipo de via que eu tenho ali. Tá? Então, a gente não vai errar se fizer dessa forma.
Nessa outra tela, eu trago para vocês de novo esses exemplos. Então, a via oral, que é a mais utilizada, e a sublingual. Veja que existe outra sinonímia para eles, né? Interal, aí já começa a ficar sobreposto. Então, por isso que é muito bom a gente sempre usar via externa e via interna. Então, a via oral vai ser interna e a via sublingual, por ser uma via que eu vou precisar da via sanguínea ali, eu posso considerar como externa. Mas se eu quiser tratar como outro sinônimo, eu vou falar que é enteral. A via retal também ela é enteral. A via parenteral ela pode ser direta, aí vem aqui as medicações intravenosa, intraarterial. Tem uma aqui que a gente utiliza, principalmente quem for trabalhar com DTM, que faz injeções de corticoide ou de outras substâncias na articulação temporomandibular. Aí é a intraarticular, que é muito utilizada também, muitas vezes. Temos a via tópica, que é a cutânea, né, através da pele, que a gente pode até falar quando, por exemplo, vai usar as medicações, os bochechos, onde o paciente faz o bochecho, né, e cospe, e não engole aquele bochecho. Aí a gente pode tratar com uma via tópica ali, né, porque só teve aquele contato na boca inicial e foi eliminado, né, mas entrou em contato com a mucosa oral, que é tubo gastrointestinal. A gente utiliza por essa variante tópica. A gente também pode utilizar, que é uma via interna, né? Via respiratória, parenteral indireta, geralmente elas são os inalatórios ou pulmonar, a gente não utiliza com tanta frequência, né? As nebulizações vão estar vinculados. Geralmente essa via respiratória eu faço uso, por exemplo, quando eu faço abordagem nos seios paranasais do paciente. Então o pessoal da cirurgia bucomaxilo pode fazer inalações para melhorar. Então, é usado, por exemplo, a medicação chamada Penetro para melhorar a permeabilidade dessas vias aéreas, para drenar melhor aquele seio que foi operado. Né? Então, veja que, dependendo da área de atuação, eu posso usar várias vias. E aqui, propriamente dita, a via oral, que é a que a gente usa mais, que geralmente essa oral ela vai ter uma obstrução intestinal, primeira passagem pelo fígado. Então, ela tem vantagens, que é facilidade de administrar, ela é menos dispendiosa, geralmente as medicações elas são mais baratas, menos onerosas, né? E contraindicadas, porque muitas vezes a gente tem que perguntar para o paciente se ele tem náuseas e vômitos quando faz o uso daquela medicação, se tem problemas de dor no estômago, né? Diarreias, dificuldades para engolir. Então, essas seriam as contraindicações. E na absorção sublingual de alguns medicamentos, por exemplo, aí isso eu posso citar os antihipertensivos, os analgésicos, os ansiolíticos, os nitratos para fazer vasodilatação, que são usados muito nas emergências, eles têm a absorção por veias que estão localizadas no soalho de boca, que têm o princípio de serem metabolizadas logo para as veias que estão localizadas nessa área e irem direto para a circulação, alvo que é o coração, e ser metabolizada rapidamente para todo o sistema orgânico, né? Então essa via absorção ela é sublingual, por mais que a via inicial seja oral, mas por ter esse contato da biodistribuição sanguíneo, né, a gente utiliza como uma via externa, né, apesar do contato inicial ser por essa via aqui específica. Então, alguns medicamentos a gente age dessa forma. Vocês vão ver que tem um medicamento muito usado, né, um analgésico anti-inflamatório, que a gente usa com frequência, principalmente na dor endodôntica, na dor pós-operatória dos sisos, que são medicações que têm um efeito analgésico mais rápido, onde os pacientes se referem muito à dor. Então, pode ser utilizada essa via, por conta da rapidez de absorção, né? Por usar a via hematogênica, né? A via sanguínea. Então, a sublingual ela é muito utilizada. Então, na prescrição, geralmente, para a gente, como já sabe que aquele medicamento vai ser utilizado daquela forma, o ideal é colocar via sublingual, ou uso sublingual. Aí o paciente vai saber já e a gente consegue fazer a prescrição melhor direcionado, né, para eles. Com relação também às medidas corretas da via oral, geralmente a gente tem que indicar a posologia correta,
para aquele tipo de medicação, se é uma colher de chá, se é uma colher de sopa, se é um copo de água, se vai usar uma seringa para quantificar melhor aquela medicação. Geralmente as medicações orais já vêm com essa facilidade junto com a medicação, né, com o remédio lá, para a gente conseguir fazer a dose melhor, né, e orientar melhor os pacientes. Então, por isso que essa via oral ela pode ter cuidados especiais. Então, na hora da posologia, é importante a gente orientar melhor os pacientes. Então, falar para ele de interações com alimentos, grandes quantidades para uso daquela medicação. Alguns alimentos podem fazer interações, então são contraindicados. Por exemplo, quando a gente usava muito as tetraciclinas, né, um antibiótico com leite, a gente sabia que a redução do efeito era inativado. Drogas irritantes, né? Então, geralmente aquelas irritantes a gente pode orientá-los a fazer uso com medicação, com alimentação, desculpa. Outra coisa importante é respeitar o intervalo de dose, os horários e o tempo, para não ter as resistências, né? Ou não ter aquela meia-vida atingida e o efeito terapêutico não seja atingido. Né? Isso é importante. Então, as medicações orais, vias de regra, elas têm essas limitações. Por isso que na orientação da posologia, ela é extremamente importante. Tá? Aí aqui são os resumos para o que a gente já comentou, né? As vias parenterais, que eu já tinha mencionado para vocês. Lembrando que a intravenosa ou endovenosa são as mais utilizadas, né? E lembrando que a intraarticular pode ser utilizada dependendo da nossa área de concentração específica, né? Essas são as principais. Apesar delas não serem corriqueiramente prescrita pelo dentista, né, elas podem sim ser indicadas dependendo daqueles critérios que a gente falou no início, né? Do paciente especificamente e do tipo de alteração que eu tenho ali presente, né? Então elas são utilizadas, devem ser utilizadas, desde que obedeça aqueles critérios lá mencionados. Ok, gente? Dúvidas, perguntas?